Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no final de semana eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente no filme Sobrenatural, no novo filme, no quinto filme dessa franquia Sobrenatural, no filme do Indiana Jones e nos outros lançamentos que estão por aí. Então, vamos lá! Então pessoal, o James Wan tem várias franquias de terror, ele começou lá com Jogos Mortais, ele tem também os filmes, os Conjuring lá, eu sempre esqueço o nome em português, acho que é Invocação do Mal, aqui no Brasil. Ele tem também a série Sobrenatural, que não é tão bem sucedida quanto essas outras, mas que é uma série que tem lançado filmes com certa frequência. Lançou um filme em 2018, que é o quarto filme da franquia, e agora, em 2023, está lançando o filme A Porta Vermelha. Sobrenatural, A Porta Vermelha, também estrelado pelo Patrick Wilson, que curiosamente é também o protagonista de Invocação do Mal. Ele é quase que o Harrison Ford fazendo Star Wars, e as duas franquias ali, Star Wars e Indiana Jones. Ele faz as duas grandes franquias de terror do James Wan. E o filme abriu com impressionantes 32,6 milhões de dólares, que é uma abertura muito positiva para um filme que tem um orçamento de somente 16 milhões. Então, pela primeira vez em semanas, dá pra gente dizer que o primeiro filme do final de semana é também um filme que se pagou nas bilheterias. Já no primeiro final de semana ele é um grande sucesso. Se o filme conseguir fazer o que o seu antecessor fez, ele vai gerar muito dinheiro para a Sony. E até refrescante, digamos assim, finalmente depois das tragédias aí que foram Flash, e o próprio Indiana Jones, é impressionante que um filme conseguiu ter lucro. E curiosamente, quem diria que um filme custar 16 milhões é positivo, para um filme dar lucro ou não, A Disney devia aprender um pouquinho, porque o grande problema de 99% dos filmes que floparam nesses últimos anos é justamente o orçamento excessivo, Filmes custando aí acima de 250, 300 milhões em um momento pós-pandemia, que nem todo mundo retornou ainda às salas de cinema, que é muito difícil um filme conseguir bater a marca de $1 bilhão. Você tem filmes aí como Velozes e Furiosos 10, como Pequena Sereia, como o Indiana Jones, que precisam chegar próximo da marca de $1 bilhão somente para começarem a dar lucro. Então é um absurdo, que eles têm que solucionar daqui para frente. E ao redor do mundo todo, o filme Sobrenatural, A Porta Vermelha, chega a 64 milhões de dólares, então tá tendo uma performance semelhante dentro e fora dos Estados Unidos, que é muito bom para uma franquia de terror, Tem muita franquia de terror que traz mais dinheiro em território americano do que nos outros territórios, essa tá bastante equilibrada. E pessoal, só aproveitando esse vídeo para trazer para vocês uma promoção sensacional que tá rolando lá na Amazon, o Esquenta pro Prime Day tá acontecendo, tem muitos itens na promoção. Tem inclusive a Alexa Pop, que é a Echo Pop, a nova Alexa pequenininha. Ela tá com uma promoção de até 40% de desconto. Então tá saindo muito barato, tem vários itens que estão saindo muito barato. Eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Eu já comprei inclusive uma dessa Alexa para mostrar, mas infelizmente ainda não chegou. E eu comprei também alguns outros itens que estão com preços muito bons. Entrem lá, se você gostar de alguma promoção, é uma forma bem legal de você ajudar o canal sem gastar um centavo a mais por isso. Então meu link tá aqui na descrição. E como esse filme se encaixa dentro dessa franquia? Vamos dar uma olhadinha juntos, eu fiz um quadrinho para mostrar para vocês. A gente tem lá no ano de 2011 o primeiro filme Sobrenatural, que fez 54 milhões de dólares em território americano. Eu acredito que esse filme vai bater facilmente isso, com base na sua abertura. E fez 100 milhões, só que esse filme custou somente 1,5 milhão de dólares, um valor realmente muito baixo. 1,5 milhão é um valor muito baixo mesmo, e o filme se pagou aí 66 vezes. Depois veio o Sobrenatural capítulo 2, que fez 83 milhões em território americano, fez 161 e custou 5 milhões. Então o filme também fez várias e várias vezes o seu orçamento. Não chegou a ultrapassar 60 vezes ali o orçamento, mas fez umas 35 vezes, 33 vezes o seu orçamento. E o pior filme da franquia em termos de resultado financeiro foi justamente o capítulo 3, que fez 52 milhões somente em território americano, 112 milhões ao redor do mundo todo, e o seu orçamento dobrou, o orçamento foi de 5 para 10, então o filme fez cerca de 11 vezes o seu orçamento. Também é um resultado muito bom, mas não chega aos pés do que os anteriores tinham feito.
E aí a gente entra no quarto filme, que é A Última Chave, fez 67 milhões em território americano e 167 milhões ao redor do mundo todo, né? Teve aí, digamos assim, fez 16 vezes o seu orçamento. Esse filme eu acho que não vai conseguir atingir esse mesmo multiplicador, né, digamos assim, porque o filme teve um aumento representativo de 10 para 16 milhões de dólares. Lembrando, 16 milhões continua sendo um valor muito baixo, né? Ainda não é um filme caríssimo, mas é mais salgado do que esses outros que a gente já viu. Só que o filme já no seu final de semana de abertura conseguiu, como eu disse, fazer 32 milhões em território americano e 64 milhões ao redor do mundo todo, já fazendo aí praticamente 4 vezes o seu orçamento e já se tornando um filme lucrativo. Desde o primeiro final de semana já está dando lucro para a Sony e o que vier daqui para frente é lucro, né? E eu acho que o filme vai continuar trazendo bastante dinheiro. Os filmes de terror costumam despencar do primeiro para o segundo final de semana, só que mesmo assim eu acho que o filme vai continuar trazendo um monte de dinheiro porque ele abriu acima do seu antecessor, ele abriu com 32, enquanto A Última Chave abriu com 29, e mesmo assim o filme fez 167 milhões. Agora vamos dar uma olhadinha no segundo colocado, que foi o filme do Indiana Jones. Ele fez mais 26,5 milhões de dólares, caindo 56%, que pode não parecer uma queda absurda. A gente acabou de ver o Flash caindo ali quase 70% ou até acima. Eu não lembro exatamente quanto o Flash caiu do primeiro para o segundo final de semana. Só que o filme teve uma abertura desastrosa, principalmente por causa do seu orçamento. Então o resultado do filme não tá nada bom. Essa queda poderia ter sido na casa dos 30%, que não seria um resultado muito positivo também, justamente porque a abertura foi historicamente ruim. O filme custou acima de 300 milhões de dólares, tem lugares que estão falando que custou mais, inclusive, né, 320, 330, mais o orçamento de marketing, que foi bastante alto, né, a Disney sempre investe muito em marketing, então o filme é um desastre financeiro, não tenho o que falar. O filme ainda está longe de bater o seu orçamento, não em termos financeiros, mas em termos absolutos. Ele nem conseguiu chegar aos 300 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro, porque ele está com somente 247 milhões. Então ele precisa de 53 milhões para chegar nos 300 milhões, só que aí para se tornar lucrativo ele precisa chegar a pelo menos 800, 900 milhões de dólares, o que esse filme não vai fazer de jeito nenhum. Muitas pessoas questionam nos comentários, até hoje, né, por que o filme, vamos supor, o filme custou 300 milhões, se ele fizer 301 milhões, quer dizer que ele deu 1 milhão de lucro? Não, só explicando para vocês, normalmente um filme precisa fazer um pouco mais do que o dobro do seu orçamento, porque metade do dinheiro fica com as salas de cinema, com o Cinemark, com o Cinépolis, com essas grandes redes, ou com redes pequenas, obviamente. Então você não está ficando com o dinheiro inteiro para você está dividindo com as salas de cinema. E tem alguns splits diferentes. Nos Estados Unidos a média é entre 50% e 60%, na Europa é entre 40% e 45%, na China chega a 25%. Então por isso que um filme tem que fazer o dobro e mais um pouco. Se ele custou 300 milhões, ele tem que fazer 700 milhões, 750, só que a gente tem que levar em consideração também o orçamento de marketing. Por isso que, na minha opinião, esse filme só seria considerado um sucesso absoluto se ele fizesse acima de 1 bilhão de dólares. E o filme não está fazendo nem um quarto disso a essa altura. E aqui vamos dar uma olhadinha na franquia como um todo, começando lá em 1981, né? Os Caçadores da Arca Perdida fizeram 389 milhões, depois o Templo da Perdição, 333, A Última Cruzada, 474, Reino da Caveira de Cristal, 790 e Chamado do Destino, 247 milhões. Só que o mais interessante, né, foi um quadro que muitas pessoas gostaram, inclusive na semana passada, é esse daqui de quantas vezes o filme bateu o próprio orçamento. Foi mais ou menos o que eu acabei de fazer com a franquia Sobrenatural. O primeiro bateu 21 vezes, o segundo 11 vezes, o terceiro 9,8 vezes, o quarto 4,2 vezes e o quinto, excelentes 0,8 vezes. Né? Então a gente vê, como sempre, que a temática do ano, se eu tivesse que resumir, né, 2023 aqui no Clube da Bilheteria, seria a palavra orçamento. A gente tá vendo aqui realmente um absurdo, né? Não que esse filme devesse custar 18 milhões, 28 milhões, 48 milhões, que é o orçamento dos filmes anteriores, mas ele poderia muito bem custar o que o Reino da Caveira de Cristal custou,
185 milhões. Eu não sou fã da franquia, mas muitos fãs estão bastante decepcionados com essa performance. E na terceira posição, rapidamente, é o filme Sound of Freedom, que é um filme da Angel Studios. Angel Studios é um estúdio independente, né, que ele faz arrecadação de dinheiro para a produção dos filmes, né, ele faz crowdfunding, né, como eles dizem por lá. E o filme custou 14 milhões de dólares e abriu com 18,2 milhões de dólares, então foi uma abertura muito boa e o filme já chega a 40 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Então o filme já está sendo um sucesso. Obviamente, esses estúdios independentes é difícil prever como eles vão fazer a distribuição do dinheiro, porque eles juntam dinheiro de vários lados, né? Vamos dizer, então talvez o estúdio mesmo não vá levar tanto dinheiro assim. Talvez eles vão distribuir ali entre muitas pessoas envolvidas. E entrando na quarta posição, o filme Elementos da Pixar, que vem tendo uma performance positiva desde a sua estreia catastrófica, né? Então o filme ainda é um flop, o filme não vai se pagar, o filme vai dar prejuízo para Disney, obviamente para Pixar, só que o filme está tendo uma performance positiva depois do lançamento, tanto que ele conseguiu bater o Flash, mesmo tendo uma abertura inferior. Nesse final de semana, o filme conseguiu ultrapassar a marca do Flash, só que ele já tinha ultrapassado no semana após semana, né, digamos assim, já faz algum tempo. O filme fez mais 9,6 milhões de dólares, ultrapassou a marca dos 100 milhões de dólares em território americano, que não é uma marca ruim. Novamente, esse filme não seria um fracasso tão grande se o seu orçamento fosse, não vou falar nenhum absurdo, se o orçamento de Elementos fosse o mesmo do Homem-Aranha, né, do Aranhaverso lá, que foi na casa dos 100 milhões, ele já estaria sendo quase lucrativo, vamos dizer, porque o filme chega a 251 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Então o orçamento, né, como eu falei, a exaustão já nas últimas semanas, sempre é a chave para a gente saber se um filme foi lucrativo ou não. Eu acho que a Pixar tinha que passar lá uma nota, filmes agora tem que custar estourando 150 milhões se é de uma grande franquia, se é um Toy Story, se é Os Incríveis, se é um filme diferente ali, mas que já existe e eles já sabem que vai ser um filme provavelmente bem sucedido, só que filmes originais eles deveriam colocar um orçamento de 100 milhões. Eu acho que dá para eles cortarem pela metade, porque a Pixar ela faz e refaz muitas vezes. Eu acho que talvez eles tenham que estudar um pouco melhor a forma de começar o filme para não ter tanto retrabalho, para não ficar mudando o projeto enquanto ele está acontecendo. Óbvio que é um formato bom, que gerou muitos filmes bons, né? Filmes sensacionais de animação aí nas últimas décadas, só que eles estão enfrentando um momento muito difícil e eu acho que eles têm que repensar um pouquinho essa estratégia. E falando no Aranhaverso, né, fechando o top 5, a gente tem o filme trazendo mais 8 milhões de dólares e chegando a incríveis 642 milhões de dólares ao redor do mundo todo, lembrando que o filme não está sendo um sucesso tão grande fora dos Estados Unidos. Se ele tivesse tendo uma performance positiva, ele já estaria na casa de 800, 900 milhões, se a gente considerar o que ele está fazendo nos Estados Unidos e o que ele está fazendo no restante do mundo. A performance americana do filme é sensacional. Existe a possibilidade do filme bater 400 milhões, né, na bilheteria norte-americana, só que ao redor do mundo o filme está decepcionando, né? Não está decepcionando porque o primeiro filme fez muito abaixo disso, só que poderia ter alcançado inclusive uma marca quase bilionária. E na última semana o filme tinha feito 47 milhões, o filme caiu para 35 milhões, então o filme continua tendo quedas muito pequenas, e eu acredito que na semana que vem ele vai trazer ainda mais pelo menos uns 28, 27 milhões, e vai continuar subindo até chegar próximo dos 700. Aqui é o quadro, né, de todos os filmes do Homem-Aranha, também não vou ficar lendo um a um toda semana, mas se vocês quiserem dar uma olhada, o quadro tá aí. E saindo do top 5 ficou o filme No Hard Feelings, da Jennifer Lawrence, que fez mais 5,2 milhões de dólares, foi uma performance bem positiva, o filme caiu 33%, depois o filme Transformers Rise of the Beasts, né, que fez mais 5 milhões de dólares, e hoje ultrapassou a marca dos 400 milhões, que é uma marca, digamos assim, não é bom para o filme, que teve um orçamento muito alto também, só que eu diria que dos flops desse ano, ele está sendo um flop bastante discreto, né, porque como eu falei já em vídeos anteriores, eu acho que ele acabou reconquistando parte do público, não é um filme dirigido pelo Michael Bay, não é um filme caótico visualmente, então eu acho que vai conseguir, né, uma possível sequência desse filme, eu acho que vai atrair mais público do que esse filme conseguiu. Aí o filme da Pequena Sereia trouxe mais de 19 milhões de dólares da semana passada para essa,
que é um resultado positivo. O filme chega a 542 milhões de dólares e o filme também é um fracasso porque o filme teve um orçamento de 250 milhões. Se o filme tivesse tido um orçamento de 200 milhões, a Disney já estaria podendo falar que o filme está sendo bem sucedido e etc. Eu até acho que esse filme não vai perder dinheiro para a Disney, porque A Pequena Sereia gera muitas parcerias, né? Com certeza tem lá as parcerias com o McDonald's, tem a parceria de brinquedos e etc. Então acho que o filme, no final das contas, não vai perder dinheiro, mas o ideal é que o filme se pague já nas bilheterias e o que vier de extra seja literalmente isso, né? Um extra, você ganha dinheiro com brinquedos, com licenciamento e etc. Não, você não depender disso para cobrir o buraco que o filme criou por causa de um orçamento gigantesco. E o filme da Ruby Marinha lá continua sendo um dos desastres do ano. É um dos poucos filmes que não vai nem chegar perto de bater o seu orçamento, né? O filme custou 70 milhões e hoje está com 26 milhões. Eu diria que em termos numéricos é a maior catástrofe do ano, né? Tem coisas piores, né? O filme do Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, que eu não lembro se foi de 2022 ou de 2023, mas com certeza está entre os maiores flops do ano. E o filme do Flash continua sendo uma das grandes decepções, né, para um grande crossover com Batmans aparecendo, com Super-Homens aparecendo e etc. O filme foi literalmente uma catástrofe também, né, que não dá nem para explicar o tamanho da decepção que a Warner deve estar sentindo a essa altura. E para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha no top 5 das bilheterias norte-americanas de 2023, começando pelo fenômeno Super Mario, né, que fez 573, o Across the Spider-Verse 357, Guardiões da Galáxia Volume 3 também 357, A Pequena Sereia 289, Homem-Formiga Vespa Quantumania com 214, e no mercado internacional, né, no mercado mundial, na primeira posição também o filme do Super Mario com 1.347, tem alguns sites mostrando números diferentes, mas de qualquer forma o filme está isolado na primeira posição, Guardiões da Galáxia com 839, Velozes e Furiosos com 721, Full River Red com 673 e Spider-Man Across the Spider-Verse com 642. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam das bilheterias de Sobrenatural, das quedas de Indiana Jones, do resultado do Flash. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.